de reintegração do ego, ele começou primeiro com muito respeito, perdão e amor por mim mesmo, sabe? O processo de auto-perdão que eu aprendi com Jesus foi o primeiro passo. A proposta dessa situação toda aqui que a gente está fazendo, para mim, o propósito é que isso possa ajudar alguém em alguma parte do processo que eu passei, tá? Então, se isso vai ser através da informação do YouTube, se vai ser através de terapia com alguém, eu não sei. Mas eu quero que tenha um ganho, que realmente ajude alguém na realidade, beleza? E o tema nosso proposto, né, é sobre o meu testemunho pessoal em relação à incorporação dos arquétipos. Eu estou tentando incorporar o arquétipo do polímata e atualmente estou passando por um processo de desintoxicação de substâncias. E tudo isso está ligado, tudo isso fecha um arco na minha vida, fecha uma temporada, fecha como é que eu posso falar? Uma árvore de habilidades e se aprimora uma nova classe, né? E cara, eu tinha me preparado melhor aqui para o assunto, mas eu acho que o prólogo do que eu vou falar já está dito, tá? Vamos lá então. Eu não sou muito bom em fazer monólogos, então se você quiser me conduzir com perguntas, pode ficar à vontade. Claro, Eu não, vou. não, claro. Sinta-se em Tá? casa aqui, né? Fique à vontade. Bem-vindo todo mundo. Ah, Bem-vindo a uma conversa aberta. É um evento inusitado. Está acontecendo no nosso servidor com um convidado especial, um convidado em comum. Quer se apresentar, seu nome? Quer falar um pouco sobre você, além do tópico atual? ok, meu nome é Pablo, eu tenho 28 anos e eu sou artista. Basicamente é isso. Minha profissão é artista e eu, assim, para resumir tudo que eu faço no meu dia a dia, eu procuro ajudar pessoas o tempo inteiro. Tá? Eu procuro sempre me ajudar, entender meus processos e ajudar as pessoas a atravessarem os processos que eu já passei. Eu acredito que seria essa a minha apresentação. E como é que tem sido as coisas ultimamente? Indo bem, indo mal? Ah, não tem. No geral, bem, muito bem. Tá? O meu ponto de partida aqui do que eu vou falar sobre mim seria. Eu vou começar há 8 meses atrás, tá? Um ponto de partida. O que começou todo esse processo que já está se encerrando, já está quase chegando no final. Para fazer uma breve introdução e como é que eu posso falar e um breve contexto sobre o que passou antes desses 8 meses é que, por exemplo, eu sou filho de alguém com uma personalidade narcisista, entendeu? Tem muitas características de um sociopata ou de um psicopata. Eu não tenho nenhuma nenhum pudor em falar isso, assim, tipo, pra mim é tranquilo, tá? Pra mim é uma realidade que eu já aceitei e tá tudo certo. É bom. O que acontece quando você é vítima de alguém assim é que você tem a vida roubada, tá? Literalmente. Você é condicionado a pensar de uma maneira, a agir de uma maneira, a falar de uma maneira, você é usado como objeto de alívio, objeto de desejo, objeto de qualquer coisa, de qualquer pessoa assim. Você tem a vida roubada, sabe? Aos 21 anos, eu saí da cidade onde eu estava, mudei para outro lugar, bem distante, um outro hemisfério do Brasil. E nesse outro hemisfério, eu comecei a minha vida longe dessa influência. Acontece que, com o passar do tempo, eu fui entendendo que a minha cabeça, ela funcionava muito. Por exemplo, eu tive minha vida roubada. O que sobrou do que roubou? Sobrou um artista, um cantor, sobrou
um profissional infantil, sobrou uma pessoa que não teve a oportunidade de amadurecer, que não teve a oportunidade de experimentar processos. Então, esses 21 anos da minha vida, perto da minha família, foi como se alternou de duas maneiras, né? O período em que eu tinha influência do meu pai e outro não. E o não era onde eu conseguia aproveitar meus processos de aprendizado. Então foi quando eu me dediquei à filosofia, ao estudo da Bíblia, ao estudo da filosofia, ao estudo de tudo. E 6 meses atrás, eu comecei o ano passado, né, o ano de 2025, eu comecei a fazer algumas coisas muito doidas. O primeiro ponto foi entender que eu tinha muitos problemas de saúde mental, né? Então, devido a muitos conflitos que resultaram num período de solidão, eu comecei a entender o tanto que o meu corpo estava condicionado sempre emocionalmente, sempre uma dependência emocional a alguém, que isso é uma coisa que é implantada por qualquer narcisista às suas vítimas. Então você é condicionado a depender emocionalmente e a depender de tudo para a realização de qualquer processo, de terceiros, nunca é você. As pessoas o narcisista que pauta o processo. Então eu fui condicionado dessa forma. Tentei entender mais o problema de saúde mental e eu esbarrei na questão do TDAH, entendeu? Na época que eu entendi que eu estava doente, tudo apontava para um diagnóstico de TDAH, autismo ou bipolaridade, sabe? E eu comecei um tratamento, comecei a tomar antidepressivos para ver se eu me curo. Acabou que esses antidepressivos não resolveram bem a minha situação, principalmente porque eu não usei eles da maneira completamente adequada, porque eu acho que o antidepressivo ele é o último passo de um processo terapêutico, pelo menos. E aí eu já pulei todas as etapas e fui direto para a droga. Como não teve um tratamento terapêutico paralelo ao uso dessas substâncias, acabou que eu tentei usar elas algumas vezes para me churrascar, né? Então, o que acontece? Eu abandonei completamente isso aí, né? E aí eu sou um artista, né? Eu sou um cara que tá sempre em contato com muita gente, e no ambiente noturno a gente sempre vê pessoas abusando de substâncias, de álcool, de cachaça, e nesse período eu também estava alcoólatra, tá? Aí beleza. Alcoólatra, 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 até que alguém, pela primeira vez, chegou assim: Ô meu querido, eu tô vendo que essa sua situação tá muito difícil aí, eu vou te dar um remedinho pra você ficar mais de boa. E aí eu fui presenteado com uma flor de maconha, assim, bem grande. E eu comecei, pô, velho, já tô todo lascado. E eu não sou um cara que abusa de substâncias, mas eu gosto da ciência, né? Então eu comecei a estudar cientificamente, desde muito tempo atrás, o que é a maconha, para que serve, por que uma planta faz mal, por que uma planta é droga. Comecei a entender todos esses assuntos. E para quem quiser uma referência, existe uma videoaula não, uma palestra, não sei exatamente, do Dr. Laí Ribeiro falando sobre a cannabis, tá? Então é um médico com maior currículo no Brasil e foi uma das aulas lá que me fizeram a ter uma consciência diferente a respeito da cannabis. E o meu primeiro beliscão nela foi para dormir. Então eu comecei a fumar para dormir. E é muito interessante, cara. Até que eu percebi que quando eu fumava para dormir, o meu desejo em álcool diminuía. Eu ficava relaxado, eu ficava querendo assistir e tal. E os meus primeiros contatos com a maconha, elas serviram como um processo de descompressão. Então eu passei alguns Peraí, meses assim. posso te parar aí? Rapidinho. Pode? Aham. Deixa eu ver se eu entendi, porque a gente já passou por muita história aqui, e eu também gostaria de amplificar algumas coisas. Ok. Peraí, você teve algum tipo de problema que levou você a buscar ajuda terapêutica, mas a buscar algum tipo de ajuda, mas você não procurou ajuda? Isso não ficou muito claro para mim. O que ficou claro para mim é que você utilizou drogas, né? Que você utilizou substâncias. Tá, É isso que ficou tá. claro. Ok. É. Tá, eu contextualizei, né, no começo, dizendo a minha situação.
E eu comecei a dar o start de quando eu me mudei, né? Então, quando eu me mudei de cidade, eu tava longe dessa influência, eu percebi, e longe de todo mundo, eu percebi que eu estava doente. Então, eu procurei terapia, fiz 4 meses de terapia, se eu não me engano, 2 meses. Procurei psicoeducação com o Plaiter Pontes lá, fiz algumas aulas, 2 meses de aula, ou 3, sobre psicoeducação. Aí tentei os antidepressivos, tentei me matar, e aí não deu certo, depois que eu já tinha abandonado todas essas ideias. Ah, terapia é uma bosta, Ok, porque eu peguei um ok. mal profissional, Agora eu tô entendendo, e agora eu tô entendendo. Eu estava beleza. em dúvida, porque você falou que tinha pulado para as drogas e então ele não passou pelo processo? É, acho que tem duas É coisas que que eu nem eu gostaria de falei. dizer. Hum. Sim, sim. Então É, foi isso. Pode só falar. deixa, só deixa eu falar. Tem duas coisas. A primeira é que se você disse que tudo apontava para um diagnóstico de TDAH, bipolaridade ou autismo, se você me dissesse isso, eu diria que isso é uma boa notícia. Sim. Eu não encarei, Porque cara. Eu não eu encarei entendo dessa que eu forma. entendo, eu entendo, eu sei. Eu digo que é uma boa notícia porque eu tenho a impressão que muitas pessoas que recebem diagnósticos, não é todas, muitas pessoas que recebem diagnóstico, especialmente autismo, eu não estou falando de autismo pesado, autismo onde você vê dificuldade e retardo, eu estou falando de autismo onde você é uma pessoa excêntrica, uma pessoa diferenciada, coisas desse tipo. Geralmente Sim. isso indica que essa pessoa tem personalidade. Isso indica que você tem algum tipo de profundidade na sua personalidade, que os seus gostos não são coletivos, que você tem níveis de introversão, né? Que você não é só extrovertido, não é só coletivo. Então, se alguém Bom, lhe diz que você é autista, eu tomaria isso como um elogio. Se a pessoa está dizendo que você pensa por si próprio. Eu ia falar aí sim, alguma coisa? sim. Não, só tá te ouvindo. A outra Mas coisa, perfeitamente. Entendi a outra perfeitamente. coisa que eu queria dizer é que antidepressivos, em geral, eu não acho que eles são o último passo de um processo de cura. Na verdade, eu acho que eles são equivalentes a você usar álcool para tentar lidar com seus problemas. Antidepressivos são tranquilizantes, são muitas vezes causadores dos próprios sintomas que eles propõem a tratar, né? Então você vai ver a bula, tem lá pensamentos suicidas. É, você tem estudos que mostram que eles testam antidepressivos em crianças e elas respondem o quê? De forma agressiva, elas se tornam agressivas. Eu Além dos entendi. efeitos. Enfim, eu só queria deixar isso claro, né? Eu já me Tá, posicionei nesse canal contra isso. Existe um tá. Eu vou. posicionamento muito grande aqui, sabe? Contra muitas coisas que a psicologia manda de tudo isso, sabe? A experiência das pessoas usando antidepressivos, a experiência das pessoas lidando com os seus problemas mentais, para mim isso é tudo muito relevante e é um assunto rico, Tá, sabe? tá. Você vai receber bastante material do que eu vou falar. Então vamos lá. Vamos continuar Perfeito. aqui o meu processo, né? Então eu desisti da ideia do antidepressivo, desisti da ideia da terapia por conta principalmente de maus profissionais, cara, eu não me senti acolhido, sabe? Eu, Ah, eu nem me me fala. senti, Nem me fala. Pode continuar. eu me, eu me senti tipo, mano, é a mesma coisa de você tá, sei lá, comprando droga, só que tem uma formalidade. Aí beleza, fui lá, nada resolveu, aí eu comecei minhas aventuras de pi, né, cara? Eu comecei uma loucuragem toda. Eu falei, cara, então beleza, eu tô muito fodido, isso aqui não adiantou. O pessoal tá dizendo que eu sou TDAH ou autista, mas eu não me identifico com isso e eu não vou acreditar, eu não vou comprar a ideia de que eu sou um TDAH ou de que eu sou um autista. Posso deixar um Eu- adendo rápido aí? Só para Pode? quem gosta de pesquisar, ó. A eologia das supostas doenças mentais não é conhecida. Pode pesquisar. Qual é a eologia das doenças mentais? Vai aparecer, não é conhecida. Pode continuar. Ok. A gente pode ter um ritmo de conversa um pouco mais longo, um pouco mais devagar? Ah, então, pô, claro, pode desacelerar. A É gente porque tem bastante tempo. É. sim, nesse ritmo mais devagar eu consigo Uns- raciocinar um pensamento estruturado que é igual você fala, né? A gente parte de um ponto, dá uma volta, fecha esse ponto, aí depois a gente abre um arco maior e, e Ok, tem. vai Uhum. expandindo e abrindo cada vez mais. Por isso que eu acho que a conversa precisa de um ritmo mais lento. Então, continuando. Pô, larguei os antidepressivos, comecei minhas aventuras.
Aí eu comecei a estudar sobre MDMA, ver vídeo no YouTube, ChatGPT, médicos falando, qual é a origem da situação. Eu falei, cara, beleza, eu vou testar essas porra aqui, eu vou me drogar. Vou me drogar. Comecei a testar, mas assim, os meus testes, apesar de em momentos e em ambientes recreativos, eu não fazia uso de álcool e tomava, por exemplo, tomei LSD, tomei MDMA, tomei êxtase, para analisar, poxa, isso aí era usado para tratar veterano de guerra. Será que isso vai ter algum efeito em mim? Será que vai ter algum efeito positivo? Então comecei a tomar essas porra e vi que não tem efeito positivo nenhum. O negócio te força a ficar feliz e estupefato com qualquer coisa. Em shows de rock e de eletrônica são muito bons, mas assim, não traz nenhum benefício real. Pelo menos não trouxe para minha situação, para o meu caso, para o meu quadro, né? E até porque eu não estava fazendo acompanhamento médico nenhum. Isso só com base na minha autopercepção. Beleza, continuou, eu fui abandonando mais essas drogas e aí sim, eu falei, cara, eu vou começar a usar a cannabis. Beleza. Pá, pita, 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 pita. Só que eu percebi que eu estava usando a cannabis como descompressão, como descanso, e principalmente ela cola muito em dopamina. Então ela amplifica muito, ela Na sua aumenta sensibilidade, né? a, a sensibilidade da percepção das coisas, ela te deixa consciente dos processos psicológicos que você está passando, pelo menos enquanto você esteja fazendo uma atividade enquanto chapado, no, enquanto no efeito da maconha e eu usei principalmente para assistir, para jogar, para fazer minhas coisinhas, minha descompressão, certo? Cara, aí o que aconteceu na minha vida? Até aqui, eu estava no mesmo ponto de partida em que eu cheguei, em que eu saí da influência do meu velho. Então eu estava funcionando aqui, estava funcionando mesmo, trabalhando, ganhando dinheiro em um ritmo muito acelerado e pá, e fazendo muita merda, fazendo muitas imprudências. E eu, através de todas essas. Até aqui, eu ainda estava estagnado, né? Mas aí, quando eu comecei esse processo de relaxamento e descompressão através da maconha, e me vi numa situação em que, por exemplo, eu não tinha dado realmente passos reais em direção à minha liberdade de todos esses paradigmas e de todos desses condicionamentos que eu fui submetido, sabe? Então, girei e cheguei no mesmo ponto, cara. Não consegui fazer muita coisa. Até que eu entrei naquela questão que o pessoal fala, eu entrei na vibe dos ayahuasqueiros, né? O que aconteceu? Eu tinha um amigo meu que tinha alguns problemas muito pessoais ali, ele estava buscando soluções em algumas coisas e tal. Eu sou cristão, mas ele já vem de uma linha mais espírita, mais assim, mais esotérica, enfim. E isso levou a, a eu estar ingerindo para apoiar ele lá, para ajudar ele, mas eu, como eu sou cristão, eu sempre usei todas as. Eu sempre me coloco na posição de eu sou o meu sacerdote diante de Deus, cara. Eu não preciso de ninguém intervir isso. Então, quando eu tomei a ayahuasca lá e comecei a participar das cerimônias, eu me imunizei a qualquer tipo de viés. Porque uma das coisas que o meu mecanismo de defesa, meu ego, cumpriu na minha vida foi identificar psicopatas, identificar sistemas de pesca de pessoas, de mentes, para colocar essas pessoas em quadrados, em caixas ideológicas de linguagem, de pensamento, Visões de da mente, crenças, né? visões da mente, exatamente. Então, na igreja, eu nunca gostei de estar em templos justamente por conta disso. O pessoal quer te pescar para aquele aquário, né? Ou então para aquele açude, mas eles não te dão a liberdade real para você fazer tudo. Você tem que obedecer todos aqueles limites aquarianos, vamos colocar dessa maneira, por falta de termo melhor, que estão sendo impostos ali.
E com o pessoal das cerimônias, eu me imunizei da mesma forma. Não estou dizendo que eles são bons ou ruins, mas eu procurei ser fiel ao meu próprio discernimento das coisas e à minha própria intuição, certo? Eu não me deixei influenciar nenhum. Eu tomei o trem, participei do negócio e só trago experiências pessoais sobre isso, tá? Até porque o pessoal lá tem um viés de cultura muito forte, muito pesado, que se eu fosse trazer aqui só ia confundir a gente. Cara, aí... Acho que se fosse pra gente trazer cada coisa que daria pra trazer, ficaria um tempão aqui, pô. E, bem, a gente tem no futuro mais tempo também, mas pode continuar. Sim, vamos colocar. A gente pode até colocar isso aqui como começo de uma série, eu não sei. Mas eu também não tenho todo o tempo do mundo. Mas a gente vai tirar bastante proveito das palavras aqui. Então, continuando. Tô no zero. Tomei ayahuasca pra ajudar um brother. O que que isso fez com a minha cabeça, cara? Como é que isso zoou a minha cabeça? E como é que isso ajudou a minha cabeça? Quando eu tomei, diferente de todas as outras drogas, a ayahuasca, ela te faz não alucinar, porque eu entendi que o pessoal não gosta que chama de alucinar. Alucinação é quando você alucina e age como se algo fosse real. Mas se aquilo não é real, é porque você está inconsciente, né? E a ayahuasca, ela te coloca num estado onde você não perde a sua consciência, mas na verdade ela se expande, de maneira que você consegue perceber mais coisas em si mesmo, tá? Não fora. E as experiências visuais que você tem são experiências em que você só visualiza simbolicamente aquilo que a tua mente armazenou visualmente como um sistema de crenças e símbolos. Você alucina com as suas crenças e com os seus símbolos. Então, como eu sou cristão, as minhas mirações foram muito sobre Jesus, sobre o caos, sobre a ansiedade, sobre É as o que pautas de constam os Jesus. relatos, é. Quando você vê os relatos, muitas pessoas cristãs dizem enxergar figuras como Jesus e Maria. Sim, se for um macumbeiro, se for, ele vai ver preto velho, orixá, porque não é que ele tá vendo o espírito materializado, ou então o espírito tá se fazendo aparecer só para ele, até porque a maioria dessas mirações, ela acontecem no ambiente da subjetividade, com os olhos fechados, aí você consegue visualizar toda a parada. Então, o que tem dentro da tua cabeça, você vai ver. Principalmente, por exemplo, o símbolo da minha redenção e da minha missão é Jesus Cristo. Simbolicamente, o meu propósito é ele. E fisicamente também, e na vida real também. Mas, conforme a minha mente armazenou algumas imagens do que é Jesus, do que é a cruz, ou quando eu estava lendo os evangelhos, aquele nosso conteúdo imaginativo de imaginar Jesus no monte, duas pessoas assim, eu alucinei com essas coisas, né? Eu tive essas mirações. Uhum. Não como memória real. Até o pessoal confunde dizendo que isso é memória de outras encarnações, tá? Isso é viagem da mais pesada. Mas isso é eu lembrando, eu acessando meu ambiente interno, onde guardavam-se as figuras que minha mente criava para associar simbolicamente as palavras a uma imagem. Então, no processo de aprendizado, a gente começa, né, a entender os símbolos, depois a linguagem. E a ayahuasca ela te reconecta com teus símbolos, porque você consegue ver eles visualmente. E também com toda a sua estrutura subjetiva. O que acontece no cérebro, o pessoal diz que realmente com a ayahuasca e com a maconha você pode ter uma neurogênese, nascimento de novos neurônios, mas o efeito que eu senti eu fiz várias cerimônias pequenininhas e depois fiz uma grandona bem intensa, tá? No Uhum. ambiente fechado. Mas sintetizando todas as experiências, o cérebro se estressa porque coisas que deveriam estar separadas por conta do trauma, por conta do podamento neural, começa a se conectar. Então existe uma atividade cerebral muito grande, teu corpo não entende, por exemplo, essa minha mão tá doente. E durante o processo da ayahuasca, eu senti ela tremendo, com convulsão, com um monte de coisa assim, ó.
Hoje eu percebo que essa mão tá doente, cara. Essa mão que eu toco, essa mão que tem o maior desgaste. Então, é uma tecnologia, digamos assim, das plantas que faz uma série de coisas na nossa cabeça, tá? Um Enfim. monte, cara. Só, Exa só pra, só pra deixar avisado, eu queria falar três coisas. Pode falar. Primeiro é que eu não recomendaria que todo mundo usasse. Tem muitos benefícios, mas eu acho importante porque houve certa época na humanidade em que as pessoas viam os benefícios e aí elas queriam dar para todo mundo. Toda medicação, remédio, sempre tem algum grupo que tem efeitos adversos. Sempre, sempre. Não dá para receitar para todo mundo. Então, assim, Sim, sim. qualquer pessoa que esteja ouvindo isso, sempre faça a sua pesquisa, veja todos os relatos, veja a realidade como ela é, sabe? Sim, Eu ia sim. dizer que a maconha, por exemplo, eu ouço muitas histórias de cura, realização, e eu acho isso muito massa. Mas eu também já ouvi histórias de pessoas ficando muito mal com a maconha. Então, tipo, se você Sim. sente que tem um. Especialmente a maconha, tá? Se você sente que você tem uma proclividade à esquizofrenia, paranoia extrema, eu ficaria longe da maconha. Calma aí. Mas A gente sim, vai chegar nesse ponto aí, porque o meu relato acata tudo isso. eu só queria Que é evitar de passar a ideia de que é 100% bom, sabe? É Que é legal a 100%. ayahuasca. Então, pessoal, só fazer um disclaimer, né? Não usem a ayahuasca. Eu tô falando aqui conforme as experiências, mas não É, faça isso, tá? a gente Não fez faça tudo no isso, Minecraft, não façam isso. tá? Fechou. Então, o que que acontece? Vamos lá. Aí isso aí aconteceu, e quando eu voltei, vamos lá, experiência da ayahuasca, beleza? Eu disse como funcionou o processo na minha cabeça. Uma das coisas que aconteceu, por exemplo, quando você está de olho fechado lá na cerimônia deitado, você começa a entrar no estágio onde você começa a pensar. O seu intelecto começa a pensar. E você está ali, seu corpo em atividade, e num estado de meditação profunda, forçado através da substância. Eu sempre fui muito ansioso, sofri muito com ansiedade. Uma das coisas que a ayahuasca me fez em uma das experiências foi lembrar todos os períodos da minha vida com imagens e com lembranças e com revisitação dos sentimentos, todas as coisas na minha vida que me deixaram em estado de ansiedade extremo, tá? Então, hoje eu não tô mais isso e eu quero dar os créditos à ayahuasca, à cerimônia. No entanto, eu não recomendo para ninguém, porque simplesmente os lugares onde você vai consumir esse tipo de substância, onde você vai consagrar, segundo o pessoal diz, são ambientes onde a verdade ela não está completamente consolidada, nem do ponto de vista científico, nem do ponto de vista moral, nem do ponto de vista cristão da parada. Então, não é sobre a substância em si, mas sobre os ambientes. Se eu não me engano, nos Estados Unidos e alguns lugares, ou pode ser que exista algum médico que tenha domínio sobre essas coisas, eu recomendaria você procurar esse tipo de ambiente, tá? E não o ambiente das malocas, das tribos indígenas, que pode ser muito proveitoso, tá? Você pode ir lá e mudar a sua vida, mas eu coloco que você faça um filtro de todas as ressalvas possíveis antes de tomar essa decisão, tá? Eu gostaria Agora vamos. de Sim, comentar isso aí. pode falar. Nos estudos que fizeram sobre, pelo menos, psilocibina, todos os casos onde se fiz, basicamente eles pegaram as pessoas, botaram em um ambiente controlado, ou seja, num ambiente de hospital, com profissionais acompanhando. Toda vez que havia um efeito adverso, esse efeito não era grave. Tem estudos onde o pior efeito que eles conseguiram foi uma mulher que queria entrar em um quadro na parede. Ela achou que ia entrar que nem o Mario, assim, num quadro. Aham. Isso foi o pior que aconteceu no hospital. É um ambiente Vários controlado, é um efeitos ambiente rápidos. calmo, Sim. não pode barulho, tem pessoas ali. Quando você faz isso numa festa, numa rave, tem um pessoal que faz muita bosta, viu? O pessoal Já vai fiz numa isso. rave, usa, e aí tem o pior dia da vida, sabe? E aí quando você pega estatística dos casos não controlados, dos casos irresponsáveis, é claro que tá cheio de relato ruim, pô. É claro. Sim, sim. E assim, pessoal, para o público que estiver assistindo, se você estiver num ambiente de uma dessa, ou você já é acostumado com esse tipo de substância, seja qual for, tá? LSD, o cogumelo, qualquer porra,
Se você tá num ambiente e, porra, eu já vou usar já vou usar, tá? Já comprei, vou numa festa, vou usar. Pelo menos eu recomendo muito fortemente que você não misture isso com nenhum tipo de bebida alcoólica e ingira bastante água, tá? Bebida alcoólica, eu fiz os experimentos, eu fiz isso comigo mesmo em todos os ambientes e contextos e até das maneiras erradas. Mas eu nunca fui vítima de uma negligência muito grande da minha própria parte. Então eu sempre estou vigilante, sempre estou com amigos, sempre estou com contexto, sempre estive com gente para cuidar de mim. Feito o disclaimer, eu queria continuar. E a meu Deus, eu esqueci. Psilocibina. Psilocibina. A psilocibina, ela, eu também fiz alguns usos dela e diluição do ego, enfim, a gente vai chegar nessa parte aqui, tá? Mas vamos lá. Então, eu concluindo o meu testemunho, eu preciso encerrar o testemunho pra gente começar a debater as coisas. Pode encerrar. Tomei ayahuasca, depois que eu fui no feitio, né, que é onde você passa 7 dias tomando, bebendo, em jejum, trabalhando, treinando estados de presença, eu absorvi muitos conceitos lá. O que aconteceu na minha cabeça quando eu retornei foi que eu tava parecendo um louco, cara. Eu tava parecendo um maluco. Muitas associações, sem filtro. Eu não comunicava muito bem com as pessoas, eu tava parecendo um maluco que tava o tempo todo vendo espírito. Então, depois de uma fase de aterramento, principalmente com o uso da cannabis, e associado a boas práticas como correr, treinar, me voltaram um pouco, me ajudaram com esse processo de aterramento. Então, cara, se você trabalha, se você faz, tome muito cuidado, sabe? Se você tá em um ambiente muito tenso com a família, não vá nesse negócio não, vá quando você tiver de cabeça boa, quando a vida estiver tranquila, quando você não tiver trabalho, num período de férias, você vai lá para ter experiência. Mas aí, no meu caso, como eu sou artista, eu fico de boa o dia inteiro, isso não me atrapalhou muito, mas os meus amigos ficaram muito preocupados comigo, porque eu não parecia eu mesmo. E a sensação de passar por isso é que realmente, cara, só tem muita informação embaralhada. Então você não consegue alternar os seus modos de fala, nem o seu modo de corpo, nem separar uma coisa da outra. Então você está sempre em estado de muitas informações na cabeça e você está querendo falar tudo o tempo inteiro. Principalmente associado a essa droga aqui, ó, que eu tomo aqui. Isso aqui é uma droga como qualquer outra. Assim como o açúcar. Mas enfim, vamos lá. Comecei esse processo de boas práticas até que o meu pai voltou a me ligar, olha só, e eu tava naquele, vou salvar meu pai, vou trocar uma ideia com ele, aí ele me ligou, e aí eu troquei uma ideia com ele, e eu consegui identificar nele um padrão de raporte onde ele ia me manipular. Ele fez vários gatilhos de raporte, ele falou tudo que eu precisava ouvir, e eu tava meio chapadão na hora, e na hora eu comecei a alucinar com uma aranha, com a cara do meu pai, assim, e por cima dessa aranha tinha um circo. E na hora que eu tirei a máscara do velho, eu vi um bicho e esse circo começou a desmontar, um teatro, né? No meio disso, eu indo para casa, eu tinha relatado já isso na nossa outra pesquisa, eu comecei a ter um processo forçado de recuperação do meu self. É como se eu tivesse funcionando aqui só com corpo e ego. O meu eu verdadeiro não estava presente no meu corpo, eu estava completamente inconsciente de tudo. Aos poucos, a minha consciência foi voltando, e conforme ela foi voltando, eu percebi que pelo fato de ter a minha vida roubada, o meu eu verdadeiro estava aqui, só que ele não sabia fazer nada. O ego tomou conta de tudo, resolveu todas as situações, mas quando o meu eu verdadeiro precisou pôr a mão na massa, ele não sabia nem falar. Literalmente. Eu passei um tempo me comunicando igual criança, tipo Michael Jackson, sabe? Eu tô entendendo onde você quer chegar. O cogumelo, a psilocibina, ela me ajudou nesse processo porque conforme o meu ego foi diluído, só tinha eu atrás. E nesse processo de dissolução do ego, parcial do ego, eu pude estar com o meu eu verdadeiro tentando conversar, falar e fazer as coisas. Então estava num momento muito legal. Eu e minha patroa, a gente trocando aquela ideia, o meu ego sumiu, eu continuei trocando ideia com ela, sem entender nada, até as memórias
que meu ego tinha, eu não sei se era a minha sombra que estava tomando conta de tudo, eu não sei se esse seria o termo correto, mas até as memórias dele não pareciam estar incorporadas quando o meu eu verdadeiro estava 100% presente. E quando o meu eu verdadeiro voltou a tomar completamente posse do corpo, foi literalmente um espaço de possessão, eu percebi que literalmente um processo de possessão do meu próprio corpo, de soberania. Não, sou eu que estou aqui, sou eu que mando, eu que tenho o controle. Eu percebi que eu não sabia fazer nada, cara. Eu não sabia jogar, eu não sabia trabalhar, eu não sabia me comunicar, eu não sabia fazer nada, então eu tive que aprender tudo do zero. Então, minhas participações aqui no Filolover foi muito para aprender a interagir também, sabe? Para reaprender a conversar, a organizar ideias, termos, trocar ideia, cultivar processos criativos, enfim, fomentar processos criativos. Eu acho E muito legal que você tenha citado isso, porque você está citando o processo de individuação. perfeito. Eu não sei o que é o processo de individuação, mas eu estou Eu citando aqui. explico. Eu explico assim. Pode explicar. Tinha uma coisa que eu estava coçando para explicar faz um tempo. E como a gente já está entrando na individuação, eu já vou abater isso logo. Tá? Provavelmente a pessoa que entrou aqui talvez esteja com raiva do título que eu provavelmente vou botar no vídeo. Gente, as pessoas elas incorporam conteúdos de arquétipos, certo? Mas isso é uma concepção falsa que muitas pessoas têm na esfera superficial do Jungiano, que é a vibe Jungiana, o sabor Jungiano, né? Não é bem o cara que lê os livros. Sim. E você não incorpora um arquétipo em si, você incorpora algumas... É como se você comesse os frutos dele, você incorpora as frutas que ele solta. Mas nunca ele em si, nunca a essência universal em si, porque dizer que você incorporou um arquétipo em si seria como dizer que você domou Deus, sabe? Tipo, você chegou assim na força da natureza, agora ela está sob meu controle. Eu domei o fogo. Sim. E... Isso é o processo de individuação. Não, o processo de individuação é outra coisa. Estou explicando aqui que Entendi. incorporar um arquétipo é basicamente ser escolhido por ele. Ele é maior que você. Ele é uma força da natureza. Sim. É, Sim. Vamos e... continuar, que tem muita coisa Sim, para sobre falar, a mano. Bora. individuação. Sobre individuação, vamos lá. O maior propósito do Filover de todos, assim. Qual é o maior valor do Filover? Porque tem vários. Mas qual é o maior? É justamente a individuação. É o que? É fazer você ser você mesmo. A individuação é o que as pessoas comumente entenderiam como readquirir sua alma. A sua alma, ser você Sim. mesmo, né? É entender que você foi criado com impulsos, desejos, sonhos e que você se permite, né? Você se permite acreditar de forma metafísica ou espiritual que existe algum propósito maior para a sua existência, em vez de ser niilista. E dessa forma você entende que existem dois modos de você viver sua vida. O modo autêntico e o modo inautêntico. E a maioria das pessoas está mais próxima do lado inautêntico desse espectro do que o autêntico, porque o autêntico é difícil. É muito difícil. E para qualquer pessoa que está nessa luta, entende o porquê é tão difícil. Eu vou dar uma dica do porquê é tão difícil, porque a verdade dói. É autêntico é difícil porque a verdade dói. Sabe, a Calma. autenticidade... Entendi. A autenticidade, ela é como luz e pessoas inautênticas são como vampiros. Você tenta falar da verdade, você tenta chegar ao conhecimento, à virtude, e você começa a querer espalhar isso para as pessoas, por exemplo. É você, como se você abrisse as Posso dar um cortinas relato de uma pessoal mansão de sobre isso? vampiros. Pode falar. Entendi. Uma das coisas que começou o meu relacionamento com a minha patroa agora foi justamente isso, cara. Uma das primeiras conversas que a gente teve na hora de começar o nosso namoro, a nossa vida juntos, foi porque a gente se conhecia há bastante tempo e ela sempre pedia minha atenção pra, às vezes, conversar, sabe, dar uma descompressão emocional e tal. Aí eu falei pra ela assim, mas tu só me procura quando tu precisa, pô. Nunca me chama pra tomar um sorvete, um café? Aí ela falou assim, Pablo, é porque tu tem luz própria. E não é que eu esteja aqui precisando de você, mas é porque quando a gente tá perto, eu sinto que essa luz me permite enxergar meus próprios erros, minha própria situação, minha própria condição. Então, aí eu falei, tá bom, me convenceu.
eu não enxergo de forma vampiresca, apesar de que É quando só alguém uma se alimenta da sua analogia. luz, sim, sim. Apesar de quando alguém se alimenta da sua luz, você realmente emana energia e perde energia com isso. Bem legal. E é um processo de amor ao próximo longo e muito. É como se você fosse abrir o mato no facão, cara. É um negócio extraordinário. Então, continuando o meu relato, vamos lá. Voltei, ayahuasca tal, processo, tava falando do ego, voltei e tal, beleza. Passado o processo de aterramento da ayahuasca e de tudo mais, eu percebi que eu precisava produzir, então eu não conseguia produzir, cara, eu não conseguia fazer nada. Até porque o meu ego, ele foi alimentado através de ideais que foram criados na minha infância. Então, o artista, o profissional, o avatar digital, o avatar do Instagram, eles eram projeções do meu eu verdadeiro criadas para me proteger e para fazer tudo por mim. Aí, quando eu voltei e a sombra saiu, o ego sumiu, eu falei, meu Deus, eu preciso desse cara, velho. Eu preciso desse camarada. Porque é ele que sabe fazer tudo, né? E aí eu comecei um processo de tentar mesmo dar os passos iniciais a resolver a minha vida. E isso começou com a influência do meu irmão, que estava fazendo uso de bupropiona. Aí eu tomei 2 meses de bupropiona, eu acho que mais um pouco, 3 meses. Eu percebi que quando eu estava usando bupropiona, a minha cabeça tinha muita facilidade em entrar no formato de flow, só que isso era forçado pela bupropiona. Depois da bupropiona, eu comecei com eu comecei com antidepressivos, a venlafaxina, o que eu tomava. E aí eu vou falar para vocês agora a verdadeira jornada do antidepressivo, porque a outra foi só um piloto e um ensaio. O título Comecei a da tomar jornada. comecei a tomar um antidepressivo e eu passei 2 meses tomando. E eu senti um nerf direto. Eu não senti, eu senti depois, mas o que aconteceu comigo, cara? Eu funcionava em slow motion, eu não conseguia me comunicar muito bem. Meu apetite sexual foi reduzido em 80%. Eu estava sempre muito positivo e feliz, de maneira forçada. Isso me permitiu ignorar todos os sentimentos ruins e principalmente tirou. É como se eu tivesse num incêndio, cara. O antidepressivo jogou água e jogou uma coberta em cima, abafou tudo e desligou a energia, o quadro de energia elétrico, o combustível, desligou o combustível desse incêndio que estava causando ele. Seja o quadro de energia, seja a gasolina que estava pingando, o gás que estava vazando. O antidepressivo, ele me dopou, cara. Eu me senti dopado. O período em que eu fiquei sobre influência de remédios, principalmente da bupropiona, como ela forçava a gente a entrar no estado de flow, o, o, eu sentia literalmente, cara, algo muito semelhante, mas em uma dose e uma experiência e uma intensidade menor do que era estar sendo drogado por MDMA ou bala, cara. Dava um negócio assim, que é a mesma coisa quando você tá drogado, só que pequenininho, né? Quando o efeito da droga vai bater, você fica. Isso acontecia principalmente no período inicial, depois parou, depois eu comecei a dar início aos projetos no canal, através da bupropiona, mas o antidepressivo, ele tirou a minha capacidade de fazer tudo que eu estava fazendo forçado através da bupropiona e me desacelerou, cara. E quando eu parei de tomar, quando eu falei, mano, eu vou parar com essa porra aqui, eu senti que eu saí de um transe que você entra quando tá na droga, um transe químico, né? Que é quando o efeito da onda passa e você volta. Fala, caraca, velho. Durante o processo dos antidepressivos, eu percebi, através de muito estudo, através de muitas conversas, que o meu corpo, ele agia em alguns estágios e modos. Ele funcionava em modos. Por exemplo, eu tava aqui de boa, cara. Aí eu tava meio estressado, tava meio confuso, tava meio tentando fazer as coisas, meio disperso, muita energia, muita situação para fazer. O macro
dos meus pensamentos extremamente alinhados e eu gastando toda a minha energia mental para definir o macro das coisas. Esse foi o processo de antidepressivo. Minha mente estava funcionando para eu entender o macro, para eu conseguir fixar o ponto lá na frente. E a maconha, quando eu fumava sob o efeito do antidepressivo, e eu estava querendo melhorar mesmo, eu estava querendo funcionar dentro de casa, eu estava querendo organizar o meu ambiente. Eu vou mostrar para vocês o meu ambiente, pessoal. Vamos lá. Aqui é meu escritóriozinho. Meu escritóriozinho. O setup gamer dele aí, ó. Tudo bem, mas... E lá atrás tem um ambiente que é onde eu tenho uma empresa. Esse ambiente, cara, esse ambiente aqui onde que eu mostrei para vocês, ele estava completamente bagunçado. Nesse período em que eu estava tomando antidepressivos. E aí, eu aqui com a minha esposa, trocando uma ideia, às vezes a gente brigava, acontecia alguma situação de tensão nesse ambiente aqui. E eu entrava num modo de estresse, cara, muito grande. Aí eu, pitava. Na hora que eu pitava, eu me sentia muito mais calmo, muito mais presente, muito mais disposto a estar fazendo alguma coisa. Aí eu entendi uma das principais coisas, que foi o começo do meu processo de reincorporação do meu ego. Eu não sei se reincorporar é a palavra correta, mas Recriar? de recriar não. De abraçar ele mesmo e jogar ele para dentro de mim, assim, sabe? De infusão mesmo do meu ego, a minha consciência e as minhas coisas. Porque eu entendi que quando no decorrer do meu dia, por conta de ter vivido pai psicopata, convivência, acontecia qualquer coisa que me quebrava o script mental, eu entrava automaticamente num estado de hipervigilância, que é o estado de luta ou fuga, né? E eu e a minha família, a gente aprendeu a viver praticamente toda a vida nesse estado, entendeu? Então foi um período em que eu sempre estava em luta ou fuga, ansiedade, e isso me deixava sem sensibilidade tátil, ou seja, eu não eu, por exemplo, eu derramava muitas coisas, eu ia servir um café, eu derramava, eu ia servir um açúcar, eu derramava, eu ia fazer uma comida, tudo ficava muito bagunçado, porque o teu corpo está num estado em que ele quer prever o próximo movimento do inimigo para fazer um contra-ataque. Ele pensa que você está numa selva lutando contra um leão, né? Então ele está setado para esse modo. Por quê? Porque isso acontecia na minha vida, entendeu? O meu pai era um animal que batia na gente qualquer coisa, entendeu? Brigava, xingava, então a gente foi condicionado a viver 90% no modo luta ou fuga, e até a descompressão, quando a gente ia jogar, beber, descontrair, comer, eu estava nesse estado. Funcionando nesse estado de maneira funcional. Só que, obviamente, como esse estado de hipervigilância não é o estado adequado para você fazer suas coisas, ele é o estado adequado para você sobreviver Esse pós-traumático existe. E é mais comum do que Sim. as pessoas pensam. Sim, a gente pensa que a gente associa a guerra, né? Ou meu celular desligou. Associam sempre a guerra. Não, tudo bem, tu vai vendo aí como liga. Imagino que algumas pessoas acompanham isso aqui só ouvindo. E não tem muito visual, não. Mas sim, eu vou ir falando enquanto isso. Gente, estresse pós-traumático é mais comum do que as pessoas pensam, mas elas, como o Pablo falou, é muito pensado nisso em contexto de guerra, né? O cara voltou da guerra e aí ele não pode ouvir explosões altas, que ele tem um ataque de pânico, que ele sente que o inimigo pode estar em qualquer lugar, algo assim. Mas existem versões de TEPT que surgem na sua casa, quando você é criança. E a pessoa, ela essencialmente começa a ver perigo onde não existe. Ela começa a ver ameaça onde não existe. Ela está constantemente em luta ou fuga porque desde a sua infância aconteceu alguma situação que lhe deu um trauma, que lhe deu uma experiência negativa, ela projeta para o futuro. Ela olha uma situação do futuro desconhecida e tá tipo, essa situação ela vai repetir minha situação da infância do passado. Você aprende, estudando psicologia, tratando pessoas, é que frequentemente as pessoas estão em um ciclo, repetindo o seu passado, repetindo a mesma dinâmica que as machucou no passado. Ou, tipo, causando essa própria dinâmica numa profecia autorrealizada. E é extremamente profundo isso.
Não é uma coisa que você nota acontecendo com você, não. É puramente inconsciente esse processo. Sim, sim, eu concordo. Bom, Nox, aí continuando. Minha câmera já tá voltando. Cara, eu acho que esse episódio vai ter que ter mais de uma parte, velho. Esse negócio vai ter que Assim, ser em episódios. pra você saber, eu não planejo passar de 2 horas de duração. A gente tá em 50 minutos. Ok, beleza. Então, vamos lá. Aconteceu esse processo, tá? Hipervigilância e tal. E quando eu fumava, eu forçadamente saía desse estado de hipervigilância. O cupim tá bem? Fechou. Então, eu fumava e saía desse processo. Pito? Oi, meu pito. Não tem, né? Não tem, né, titio? Ó, tem uma coisa aqui. Vamos atrás desse bicho. Já tô encerrando aqui. Daqui a pouquinho vai mais umas meia hora. Esse é o cara aqui, ó, que você precisa conversar, viu? Esse E- menino aí. Esse é brabo. Alô, os meninos do rodeio. Fala aí. Beleza? E aí? Quem Tranquilo? seria? Esse é meu irmãozão. Hein? Esse menino aqui dá trabalho pra vocês, não dá? Tá Ah, nada. não, ele é mó legal, pô. Tranquilo então. Boa noite pra vocês aí. Bora fazer nós juntos, tá? Sim, vamos fazer. Valeu. Então, estamos de volta. Saía do estado de hipervigilância e aí eu entendi. A minha cabeça tem dois modos. Até agora. Um que eu não estou no estado de hipervigilância e outro que eu estou de boa. E eu só consigo estar de boa chapado. Nesse período, né? Nesse período. Hoje eu já estou de boa quanto a isso. Então, eu comecei a fazer o seguinte. Principalmente aqui na organização do meu ambiente interno, louça, mesa, pia, eu só conseguia eu só conseguia trabalhar quando eu saía desse estado de hipervigilância causado pelo estresse pós-traumático e conseguia fazer tarefas de casa. Então eu saía do estado de hipervigilância, entrava no modo de relaxamento com o pito, com a maconha, e começava a organizar tudo. Tipo isso. Só que o processo, cara, que me fez abrir o olho para o ponto inicial disso foi eu fumar para jogar. Então, por exemplo, eu jogo Dota, cara. Eu jogo desde a infância. Eu sou um gamer. Eu sou muito compromissado com os joguinhos que eu jogo. E quando eu decidi usar a maconha não para trabalhar, mas para descomprimir, sair do estado de hipervigilância para relaxar e para jogar o meu joguinho, que é um joguinho que eu jogo desde a infância, eu percebi que esse joguinho, ele, para eu ficar bom nele, eu teria que superar os, o, todas as coisas acumuladas na minha cabeça, sabe? Para eu ficar bom nesse joguinho, para eu ficar bom aqui na organização, para eu ficar bom na música, eu preciso processar muitas informações acumuladas aqui. E aí, o que que acontece? Eu comecei a conversar com o meu próprio ego dentro de mim e falando, olha, eu preciso do senhor aqui, porque é o senhor que sabe fazer as coisas. Eu não sei, mas tu sabe? Peraí, você tá falando com o seu ego ou você está falando com Deus? Você falou Senhor, você tá falando com ego ou com Deus? Eu falei senhor porque o meu processo de reintegração do ego, ele começou primeiro com muito respeito, perdão e amor por mim mesmo, sabe? O processo de auto-perdão que eu aprendi com Jesus foi o primeiro passo. E entender que toda essa questão, que, por exemplo, quando a gente está funcionando no automático, no ego, ou principalmente condicionado a um psicopata, tem uma das coisas que o psicopata faz que é o seguinte: ele faz uma triangulação. Ele te induz a fazer uma merda, você faz essa merda que ele mesmo queria fazer, só que ele mesmo, ele não arca de forma nenhuma com nenhuma das consequências desse ato e quem se fudeu foi tu. Tu arca com a responsabilidade. Tu fez uma coisa que ele queria, mas como essa coisa era uma coisa negativa, tu arcou com as responsabilidades e com a culpa dela. Então, quando eu entendi assim, que é a proposta de Jesus, eu acordei aqui pro mundo, eu tô aqui, restaurei meu self. E eu olhei para trás e falei, caraca, mano, olha o tanto de merda que eu fiz por ser induzido
ou por não estar presente, por não ter o controle da minha própria vida, e esse controle está na mão de outra pessoa. Quantos pecados eu não cometi? Quantas pessoas eu não tirei onda? Quantas vezes eu não fui babaca com alguém? Especialmente, assim, como eu apanhava muito, eu costumava ser uma pessoa meio violenta, cara. E quando a gente é violento, a gente não percebe que a gente é violento. É engraçado isso. A gente se sente auto-justificado. Então, quando isso caiu no meu colo, eu falei, caraca, mano, eu sou muito errado, sou muito ruim. Mas eu entendi que isso foi o meu ego, não foi o meu eu verdadeiro. Então, quem vai salvar o meu ego? Aí a proposta de Jesus é aquilo, né? Ele morreu sendo inocente para que a gente possa ser livre para viver. Então, ele tomou todos aqueles pecados do ego para ele pegou, ele foi lá por exemplo, se eu fosse preso por todas as coisas que eu cometi, claro que eu não cometi nenhum crime, mas eu fiz coisa escrota, cara. Mas se eu fosse preso por isso, ele seria o cara que chegaria na cela e falasse assim, ó, a tua condenação é essa, pois eu vou tomar ela. E aí, quando ele tomou ela, e eu percebi principalmente que essas condenações não vieram de mim, mas de uma indução de um controle externo, eu consegui perdoar o meu ego. Principalmente porque Jesus já salvou ele, já pagou pelos pecados dele. Antes de eu sequer entender o que seria pecar, ou o que seria cometer um ato ruim. E, para mim, eu consegui perdoar meu ego, consegui perdoar meu velho, consegui me perdoar, consegui tudo. E eu fiz um processo, eu fiz um acordo com o meu próprio ego, que era o seguinte: eu vou ter compromisso principalmente com a minha criança interior. E existe uma criança aqui dentro que saiu daqui de dentro para poder dar espaço ao controle de alguém. E quando essa criança voltou, beleza. Agora você quer aqui que eu faça os teus shows, tu quer que eu tome a frente da situação, lide com suas relações emocionais, você quer me usar para descomprimir, você quer me usar às vezes para entrar no automático e dar uma descansada. Só que aí é o seguinte, meu querido, você vai ter que ter compromisso com a sua criança interior. E eu entendi que abraçar a criança interior é o primeiro passo, porque primeiro é ela que cria, pelo menos na minha situação, foi ela que criou todas essas personalidades e ferramentas que o meu ego tem. Então, fumando, jogando, eu fui percebendo os meus mecanismos psicológicos, como eles funcionavam, como que, enfim, começou um processo de expansão de trabalho, de reconciliação do ego. Por exemplo, tem Black Myth Wukong, ou então o pessoal que gosta de jogos da Nintendo, por exemplo, o Metroidvania, ou o Super Metroid, Castlevania, um Hollow Knight. É o mesmo processo, cara. Você spawna aqui, você mata um boss e adquire uma habilidade. Então, como eu fazia isso na prática? Focava na minha principal dificuldade no momento, vencia ela, e com ela eu conseguia adquirir aquela parte do meu ego que era responsável por fazer a situação que eu estava me propondo a fazer. E isso começou, obviamente, com a reconciliação da minha criança interior. Aí a gente vira a etapa da conversa para falar sobre quando eu conheci, através de você, os arquétipos, a tipagem, através aqui do Phil Lover, tá? E só para fazer um parênteses, né? Phil Lover, né? Phi de filosofia, eu leio dessa forma. LOL de risadas em voz alta e Lover, amantes, né? Isso para mim reproduz diretamente o que o grupo significa para mim, né? Então, arquétipo e tal, eu falei, caramba, eu sou um ISTP. O que isso faz? Isso prepara pessoas, isso esse arquétipo, essa ferramenta que eu tenho dentro da minha cabeça, ela é tudo que eu sou e tudo que eu preciso ser. Porque eu preciso preparar pessoas, porque eu preciso preparar pessoas para começarem um processo autodidata de se curarem. Se eu preciso, se eu
vou fazer a incorporação desse arquétipo, eu preciso fazer em mim primeiro. E aí vem isso. Vem essa outra etapa da minha autodescoberta, digamos assim, da minha jornada. A tentativa de incorporar o meu arquétipo. Aí eu, meu arquétipo ajuda pessoas. Vou chegar ali no meu irmão, vou chegar no Filover, vou chegar na minha mulher, vou chegar em todo mundo e vou falar: olha, você faz as coisas erradas, eu vou te preparar, eu vou te ensinar. Só que aí eu fracassei no primeiro passo e desisti da ideia, Em porque eu convencer as entendia pessoas? que. E convencer não, em instruir as pessoas. Ok. Eu desisti dessa ideia porque eu entendia que para isso acontecer, deveria acontecer a partir de uma liderança natural, selecionada pelas próprias pessoas e através de atos reais. Então, tudo que eu procurei fazer para outras pessoas, eu procurei fazer para mim, incorporando, na tentativa de incorporar o arquétipo do ISTP, eu posso falar arquétipo ISTP, né? Arquétipo, é um arquétipo, sim, sim. Sim. Uhum. Eu tentei, primeiramente, aplicar isso a mim mesmo. Então, beleza, eu vou me preparar antes, eu vou me afiar antes e vou tentar conquistar uma liderança natural para que eu consiga, assim, realmente preparar pessoas, afiar pessoas. E aí, nesse processo, eu comecei a fumar maconha, jogar. Fumar maconha, lavar a casa. Fumar maconha, dobrar roupa. Lavar roupa. Fumar maconha, lavar louça. Enfim, isso começou a acontecer. E no meio desse processo, a... eu entendi que, como eu estava falando mais cedo, a gente tem modos, o nosso corpo tem modos. Por exemplo, eu estava no modo de hipervigilância. Eu comecei a me perguntar, se eu tenho um modo de hipervigilância e tenho outro modo aqui, quantos modos será que eu tenho? Então, poxa, quando eu vou tocar, eu sou um artista. Lá eu tenho que ter um modo de fala, um comportamento, um modo corporal. É como se você estivesse operando uma armadura que é como se fosse um Jarvis ou misturado com a armadura do Homem de Ferro, em que você é o avatar que controla e você diz a linguagem para a armadura, para o Android ou para qualquer coisa, falando assim, ó, ativar modo de combate. Pô, ativou o modo de hipervigilância. Ativar modo de trabalho. Pô, ativou o modo de trabalho. Isso funciona com programação neurolinguística. Nesse processo, beleza, eu vou me preparar primeiro. Eu fiz um mapeamento do que aconteceu comigo e de todos os processos psicológicos que aconteceram isso, que não vale a pena eu falar agora, porque senão vai ficar 3 milhares de horas de vídeo. Então eu vou sintetizar rapidão. Vamos lá. Eu tô ficando muito acelerado já por conta do café. Olha como o meu modo de fala mudou quando eu tomei o café. As substâncias, elas alteram o modo do corpo, o modo de fala e o modo da mente, tá? Vou parar com o café e vou pra aguinha. Tô tomando minha droga aqui, suco de uva. A droga não é nem o suco da uva, é o açúcar, às vezes. É isso mesmo. Mas enfim. O que eu tirei de tudo isso? Que nessa etapa de incorporação do ISTP e da minha própria preparação antes da a minha própria preparação foi, digamos assim, o meu meio de incorporar o arquétipo foi aplicar ele a mim primeiro, como se ele fosse uma coisa externa a mim, beleza, então vou usar esse arquétipo em mim. Quando eu comecei a usar todos os bons pontos e as ferramentas que o arquétipo já me escolheu, né, eu já tenho ele, quando eu comecei a aplicar em mim, eu percebi que eu e o arquétipo fomos nos tornando uma coisa só. Então, por isso que eu acho que a palavra incorporação do arquétipo, ou reinfusão do arquétipo, eu não sei como é que poderia falar, é interessante. Quando eu vou falar mais ou menos a receita que eu usei para fazer isso, né? Não foi fumando maconha e lavando prato, tá? É muito mais intenso do que isso.
O meu irmão me falava, e até nas discussões do Philover aqui, eu cheguei ao conceito de ato e potência. As coisas existem como potencial, mas para elas existirem como ato, existe uma outra coisa. O que que faz uma coisa em potencial existir como ato? Um processo. Então, qual é a ponte entre a potência e o ato? O processo. Então, devido a toda essa história de vida, pai psicopata, arti meio artístico, eu mudei de ambientes muitas e muitas vezes na minha vida, sabe? Eu sempre fui jogado de um lado pro outro. Cara, eu não sei se tá saindo barulho do carro aqui, Óbvio. mas Eu espero tô que não. ouvindo. Pressão de ruído tá funcionando aqui. Esse barulho me distraiu, cara. Assim, processo. Então, eu entendi que o meu TDAH, o meu autismo, a minha falta de noção de tempo, a minha falta de cuidado com o próprio ambiente, a falta de controle dos meus modos, a falta de controle do meu arquétipo e as coisas da minha vida, teriam a resolução por meio de um processo, sabe? E que processo seria esse? Pegar toda essa bagagem que tem aqui dentro da minha cabeça, todas as memórias, tudo que eu aprendi com joguinho, com anime, com filme, com experiências, com troca de ideias, com as mudanças de ambiente, com a apreensão sensível da realidade de todas as maneiras, tudo isso ficou armazenado num ambiente interno da minha cabeça. E esse ambiente interno era como se fosse um salão, um galpão, onde ou uma casa como a minha aqui, eu vou usar o meu próprio ambiente como exemplo, que fica mais fácil para você entender, onde todas as coisas estavam fora de ordem, fora de lugar. E principalmente elas precisavam ser processadas e depois colocadas em seu devido lugar, dentro do meu ambiente interno, dentro da minha subjetividade. Como que isso aconteceu? Se eu tenho um ambiente interno dentro da minha cabeça, e eu preciso organizar ele, como é que eu faço? Eu entro no estado de meditação e fico, aí fico visualizando a minha cabecinha, aí trocando. Não. Geralmente o pessoal acha que é assim, né? Mas no meu caso, foi voltar ao mundo real, a percepção do que tava rolando aqui e começar a trabalhar, cara. Então, por exemplo, essa mesa tá suja, eu vou limpar. Isso aqui tá sujo, eu vou limpar. Isso ali tá sujo, eu vou limpar. Aquilo ali tá sujo, eu vou limpar. Ah, sobrou lixo, vou jogar no lixo. Ah, sobrou uma roupa suja, não seja de roupa suja. Ah, louça suja, vou lavar, jogar os dejetos no lixo, deixar tudo organizado no escorredor, guardar. Roupa, cesto de roupa suja. Depois máquina, depois varal, depois cama, dobrar, armazenamento. Eu comecei a fazer isso enquanto eu estava chapado e eu fui percebendo que no processo de organização do meu ambiente físico, eu ia para dentro de um ambiente mental onde as coisas eram organizadas no mesmo processo, no mesmo time, paralelamente a conforme eu ia organizando meu ambiente físico. Então, eu estava aqui lavando uma louça, né? Aí eu aprendi uma coisa que o professor Olavo me ensinou, né? Que é você abrir mão do ruído mental e colocar uma frase longa para funcionar na sua mente. Então, por exemplo, eu tava ali pensando um monte de coisa aleatória, emoções, sentimentos, raiva, gatilhos do dia a dia, um monte de coisa, aí eu comecei a orar o Pai Nosso enquanto eu tava fazendo essas coisas e tava chapado. Quando eu fiz isso, e tentando prestar atenção em cada palavra e ter consciência de cada coisa que saía da minha boca e
toda a carga significativa, simbólica e linguística de cada palavra que eu falava, enquanto eu estava organizando o ambiente mental, o ambiente interno, isso basicamente tirou. É como se eu tivesse uma aba aqui de navegador. E, na verdade, eu tenho um navegador aberto com várias abas. E todas essas abas, elas estavam fazendo barulho. Uma aba era dos sentimentos, a outra aba era a das coisas imediatas, outra aba era do processo do dia a dia, outra aba era do, poxa, trabalho, dinheiro, tá tudo aberto ao mesmo tempo e eu tava ali naquele processo, naquele ruído mental. E aí eu joguei essa oração, esse mantra em cima, de forma que seria como se eu tivesse minimizado aquelas abas, silenciado elas e colocado uma aba única superior a todas aquelas, uma camada, uma instância acima, em que eu estava. Esse barulho tá me atrapalhando, gente. Desculpa aqui. Tem um carro aí? E que nesse ambiente eu estava funcionando em uma camada maior de consciência. Eu não sei se eu poderia chamar dessa maneira, mas silenciou e começou o Pai Nosso. Enquanto isso, eu saí daquelas abas, entrei numa aba maior e organizava meu ambiente de trabalho, meu ambiente de estar. E dentro da minha cabeça, esses ambientes iam se organizando também. Então, conforme eu estava com antidepressivo, sem estímulo, com a capacidade de estímulo sexual quase nula, realmente, cara, eu fiquei broxa. Se eu estimulasse meu pinto, eu comia alguém, até um viado, porque aqui é testosterona na alta. Mas o estímulo mental que dá início ao processo sexual, que te coloca num modo sexual, ele foi completamente desligado pelo antidepressivo, cara. E como eu venho também de um histórico de abuso sexual, isso gerava uma tensão muito grande. Quando eu via, por exemplo, minha mulher gostosa passando na frente de casa, passando pela casa, eu falava, cara, bugava minha cabeça. Porque abuso sexual entrava no mesmo ambiente interno onde eu era abusado, e nesse mesmo ambiente estava o meu relacionamento sexual, minha vida sexual, enfim. E conforme esse ambiente ele foi trancado e isolado, eu consegui dar espaço na minha cabeça. Por exemplo, eu consegui não me distrair com sexualidade, nem com estímulos à sexualidade, nem com estímulos do Instagram, nem do Xvideos, nem do Pornhub, nem de caralho nenhum, nem da minha própria mulher. Então, é como se aquele ambiente estivesse interditado, o ambiente sexual, isso por conta do uso de antidepressivos, o que me permitiu destinar energia justo para iniciar esse processo de reconstrução, não. De reconstrução do meu ambiente interno e de reparação do meu ambiente físico. Então, trabalhar me ajudava com tudo. E não pensar em sexo também me ajudava pra caceta, véio. E eu devo isso ao antidepressivo, cara. Eu sinto, por mais que eu tava drogado, nerfado e ruim, e eu chorei quando o efeito do antidepressivo passou. Meu Deus, parece que eu tava foi realmente pesado. E ainda tô sofrendo o processo de abstinência do antidepressivo, então às vezes eu fico meio disperso assim. Mas esse processo foi muito positivo para mim, cara. Foi muito positivo mesmo. Só que ele foi um processo positivo também por conta da substância da maconha, tá? Tipo, eu atrelo as duas coisas. E eu tô falando assim, pessoal, não tentem isso em casa, não façam. Eu tô falando um negócio pessoal. Eu faria completamente diferente hoje, tá? Eu não seguiria esses meus passos. Eu fui na tentativa e erro, colocando minha própria vida e meu próprio corpo como objeto desse experimento e cobrou caro. Cobrou muito caro. Cobrou muito caro. Hoje eu sinto meu corpo completamente doente por conta dessas coisas, tá? Eu tô com meu braço fudido, eu tô com meu corpo zoado, tô num processo de abstinência, que o processo de abstinência não é nada mais do que seu corpo aprendendo a funcionar sem a substância, que permitia ela entrar em alguns estados. É literalmente uma muleta emocional, uma muleta mental que faz com que você pare de usar a perna, os membros dos seus mecanismos psicológicos, das suas coisas, enquanto ela está em processo de cura e recuperação. E principalmente,
o meu corpo estava doente muito por conta da minha mente. Então, eu sou vítima também. Eu sou, digamos assim, vítima não. Eu também estou. Eu fui, como é que é? Adoecido pelos meus próprios pensamentos, cara. Pelo próprio ritmo deles. Eles têm um ritmo muito acelerado. E o meu corpo, como não conseguia acompanhar esse ritmo, ele foi vítima de um processo de sobrecarga. Mas aí, continuando. Eu adquiri literalmente doenças psicossomáticas, tá? Eu sinto dessa forma. Vamos lá. Fechando esse arco, então, fechando essa jornada. O processo permitiu em que o meu potencial de reincorporação do arquétipo e a potência de todas as ferramentas que o arquétipo me proporciona, o processo foi dado na vida real, no passo do dia a dia. Por isso que eu sempre falo uma coisa que o Olavo falava sempre, que toda filosofia tem que ter substância na realidade, senão você não é capaz de entendê-la. Porque você é incapaz de saber o processo. Inclusive, os gregos têm uma palavra grega só para designar o saber e a apreensão e a incorporação dos processos de um trabalho. Então, o meu processo de reincorporação do arquétipo e reincorporação do meu próprio ego foi dado a esse movimento de pegar uma informação, tentar processá-la no mesmo modo de corpo em que, por exemplo, pegar a informação, tentar processá-la. O que eu preciso para isso? Eu preciso estar no estado de mente e de corpo necessários e adequados para realizar esse processo, essa tarefa. Eu preciso de combustível, preciso de ferramentas, de recursos e de tudo, e de várias coisas para realizar esse processo. Da mesma forma que um processador precisa de energia para realizar um processo. E às vezes o processo que o processador faz é simplesmente dizer para onde cada informação segue. Então, para memória RAM, para o HD, para a placa de vídeo. Então, o processo de incorporação do meu arquétipo e de reincorporação do meu ego, de fazer as pazes com o meu ego, de incorporar o meu ego a toda a minha estrutura psicológica, ao meu eu verdadeiro e a minha personalidade, foi dada através desse processo, tá? Desse processo descritivo que eu dei. Então, como funciona na prática? Dentro do nosso ambiente interno, a gente pega uma coisa e acha um lugar para ele. Da mesma forma que organizando a casa, tá, onde é que é o lugar do prato? É ali. Então, por exemplo, em relação aos meus abusos, cara, os abusos que eu sofri, eu falo assim, sem nenhum tipo de... Não me fragiliza em nada isso, cara. Página virada. Eu lembro que esses dias eu tava chapadão, pensando sobre onde essas informações deveriam ficar, né? Onde é que é um ambiente interno para eu colocar todas essas memórias negativas e ruins? Aí eu comecei a organizar a casa e, cara, depois de muito trabalho, depois de muito lixo sendo jogado fora, depois de muito mato capinado, através de um processo de cura do meu ambiente externo, eu achei o ambiente interno para essas coisas. Então, na minha cabeça, eu doidão, eu estava imaginando que eu estava aqui em casa, eu estava no meu palácio interior, no meu mundo interior da minha subjetividade, e eu estava achando onde deveria ficar cada coisa. E onde é que deveria ficar essas memórias do abuso se ela é um lixo? Se é um lixo, literalmente, ela não serve para nada. Ela só serve para magoar, para confundir, ou para causar alguma doença, algum tipo de instabilidade, ou para dar algum gatilho. Onde é que eu devo deixar? Aí eu fico pensando, poxa, esse tipo de coisa é uma coisa que eu devo tratar como se fosse bosta? Então tem que ter uma fossa, da mesma forma que aqui em casa tem uma fossa para os dejetos que a gente não quer ver. Aí eu falo, não, isso é muito tóxico e radioativo para estar no meu ambiente, até mesmo na minha merda. Entendeu? Então não, isso não é o lugar. É o lixo? Não. O lixo é lugar para outras coisas. Aí eu, cara, beleza. Na minha cabeça eu imaginei um portalzinho que eu abri, como se fosse a arma de portais do Rick, e joguei todas essas coisas lá dentro e fechei. Eu consigo abrir o portal e pegar elas? Sim, porque eu tenho uma máquina aqui. E para ajudar alguém, eu poderia ir lá e dar uma olhada, identificar, entender de novo, revisitar aquele ambiente para ajudar alguém ou para alguma coisa útil, para alguma função real, para algum trabalho
positivo na realidade, mas está bem distante do meu ambiente interno normalmente, aqui no momento. E aí eu entendi também, por exemplo, sobre modos de fala. No meu ambiente interno, eu imagino modos de fala como vários guichês ou várias salas de reuniões. Quando eu estou aqui no Discord, no celular, no WhatsApp ou em qualquer coisa, é como se eu entrasse num guichê de atendimento virtual, onde eu estou com um telefonezinho ali e eu estou ligando para falar com as pessoas. Porque isso eu confundia também. Eu achava que uma ligação era um lugar onde você deveria contar a sua vida. Não, isso existe um ambiente interno para isso e existe um ambiente adequado na realidade e as condições adequadas para você ter esse tipo de ambiente, para você ter esse tipo de conversa. Então eu fui departamentalizando os meus modos de fala. Quando eu vou jogar Dota, eu tenho um modo de fala que é didático, cal, só ordem, errou, identifica o erro, corrige na hora e vida que segue, nada de emocional. Então o modo jogo. O modo conversa filosófica. O modo conversa filosófica, para mim, é o que a gente está tendo agora, que é um modo de fala mais longo, onde não se interrompe tanto o outro. E para o processo de entender conceitos filosóficos reais e de forma densa, o modo de fala é outro. Para mim tem que ser ou presencial ou aqui, mas uma conversa muito longa, onde ninguém interrompe, ninguém fala. Então, modo de fala, cara, eu fui aprendendo os meus modos de fala. Quando eu tô no meu modo artista, toda a minha configuração muda, cabelo, a forma como eu me olho no espelho, roupa, o processo de autocuidado é diferente, e isso gera todas as sinalizações que meu cérebro precisa para eu entrar no meu modo artista, e aí o meu modo de fala muda, porque no meu espelho eu estou vendo que eu estou no modo artista, eu me preparei no banho, sobrancelha, tudinho, para entrar no modo artista, sinalizei, o processo para entrar no modo artista foi feito. Assim como eu aprendi o processo para você entrar em qualquer modo, em qualquer ambiente interno, e em qualquer coisa que você possa resolver qualquer problema. Porque a música, para mim, ela é controle de pessoas e ambientes. A pessoa não está pagando por um entretenimento. Ela está pagando para você controlar as emoções dela através da música, um guia nostálgico entre as próprias memórias e o ambiente físico, onde a gente monta a estrutura, onde o barulho da bateria, a onda sonora encaixa, atravessa o coração das pessoas, atravessa a mente, atravessa a energia das pessoas, a onda, ela atravessa literalmente as pessoas. Então é um controle de ambiente muito poderoso que eu tenho. E o arquétipo do polímata, ele vem para mim através da incorporação do arquétipo ISTP, que me permitiu entender o processo de todas as coisas, que eu sei, e não de todas as coisas do mundo, porque eu não sou Deus, e o processo de aprendizado de algo. Como se ensina, em qual modo se ensina, em qual modo a pessoa tem que estar para ser ensinada. Qual é o mecanismo didático mais efetivo? Para mim, é o de Jesus Cristo. Não existe nenhum no mundo que passe, que seja maior do que esse método didático. Então, nesse processo dessas incorporações, eu também tive um momento onde eu foquei muito no macro das coisas, muito macro, entender coisas, filosofias, mas chegou num momento em que o meu macro estava muito cansado de trabalhar e as micro coisas, o passo a passo real do ambiente, estava muito pendente. Então era um Pareto, 80% macro, cuidando de coisas fora e 20% dentro. Eu inverti essa proporção, eu dei uma volta na ampulheta. Eu quero estar 80% agora no presente, no micro, no passo real de cada dia a dia, e quero estar 20% no macro. E aí eu consigo alternar esse modo de diversas maneiras, tá? E na alternância desses modos, eu percebi 3 principais modos onde a maioria dos seres humanos operam 100% do tempo, que é o modo quente, o frio e o modo corpo. O modo quente é um modo onde você acompanha o ritmo da mente e o ritmo da mente acompanha o ritmo o seu corpo acompanha o ritmo da sua mente. Então, como eu sempre fui uma pessoa muito acelerada, 80% do tempo da minha vida eu estava no modo quente e fazendo o meu corpo funcionar no mesmo ritmo da mente. Só que como o corpo ele tem um mecanismo, ele tem um ritmo muito mais lento do que o da mente, eu iniciei um processo de sobrecarga no meu corpo, beleza?
segundo modo é o modo frio, onde é 20% mente e 80% corpo. Então, é um período de descompressão da mente. Eu uso esse modo como um período de descompressão da mente. E eu posso ficar alternando entre esses dois modos mentais. Tá? E o modo frio, ele seria 80% corpo, 20% mente, mas também você consegue alterar para o modo corpo, onde você, tipo assim, vai estar plenamente no corpo. E eu vou usar desse método agora, principalmente para tratar a minha abstinência de cannabis. E outro detalhe, quando eu entrei nesse modo corpo pela primeira vez, eu percebi que o meu estágio de hipervigilância, ele não me permitia ser delicado com as mãos. Ele sempre muita força nas mãos, então a minha mão sempre foi um local de muita sobrecarga. Tá? E eu principalmente entendi que a consciência, quando ela volta para a cabeça, ela começa nas mãos. Então, por exemplo, quando alguém tem coma, ele mexe primeiro as mãos, né? Então, quando eu voltei para o modo corpo, eu pude transferir a minha consciência para as necessidades do meu corpo e entender o que o meu corpo pede. Eu entendi que eu estava doente, o meu corpo estava em modo sobrecarga e eu precisava de um período de descompressão longo, que é o que eu estou fazendo agora, um shabat, um período sabático, onde eu não cuido de nada, nem de ninguém, só de mim, e descanso. E nesse modo corpo, vai ser o que eu vou entrar agora, né? Eu vou fazer um jejum de tecnologia maior, principalmente no começo da abstinência com a maconha, que é onde você começa a ter todo tipo de sonho escroto, todo tipo de sonho merda, que principalmente uma pessoa que tem uma mente tão poluída como a minha, um ambiente interno tão poluído por conta de todas as desgraças que eu vivi e de todas as coisas ruins, esse período de sonho é muito ruim, cara. Então, é onde a cannabis pode prejudicar muito alguém, causar dependência e principalmente, assim, como eu uso muito rapé, eu comecei a usar rapé para tratar minha abstinência de nicotina, eu percebo que quando a maconha ela cola nos estímulos que você já está vivendo, quando o estímulo é a porta de entrada para ela, aí ela te prejudica pra caramba, cara. Porque aí você vai ser refém dos estímulos e guiado pelos estímulos. Aí ela vai te prejudicar muito. E eu tô falando aqui aleatório, mas eu preciso concluir. Então, a conclusão é essa. Que o polímata, para mim, ele vai ser incorporado agora, pelo menos eu enxergo dessa forma, primeiro incorporando o arquétipo do ISTP, que é a coisa que eu já estou fazendo muito bem, me cuidando, principalmente, fazendo parte do processo, entendendo o processo, e eu vou fazer um adendo aqui, pequeno, tá? Entre esses modos que eu alternei, eu entendo que a gente tem um modo tecnologia, tá? Existe um modo adequado para você usar a tecnologia. E a gente, da nossa geração, é vítima disso, porque os antigos não entendiam a tecnologia e foram introduzidos tardiamente a elas. No meu período, no meu período de infância, a tecnologia não era tão grande, mas como eu sou de 97, eu já comecei a ter internet de escada e computador em casa. Windows 97, computador Pentium 1, enfim. Mas não era tanto quanto é hoje, que permite você fazer qualquer coisa com o celular ou com o PC, né? E depois eu fui introduzido à imersão completa da tecnologia. Isso adoeceu muito também. E hoje eu entendo que existe um modo completo para isso. E eu vou te falar por que a tecnologia usada no modo incorreto adoece a gente. Porque ela te tira a sinalização dos processos. Por exemplo, eu vou cagar, mijar e tomar banho. Se eu vou fazer isso com o celular na mão, eu não consigo sinalizar para o meu cérebro que eu estou iniciando um processo de autocuidado que vai me permitir entrar em outro modo. 5 minutos. Então, esse processo de autocuidado, se ele for interrompido pela tecnologia, pelo celular, ou seja, por exemplo, eu vou mijar e eu tô olhando pro celular ao invés de olhar pro meu pinto, eu esqueço até que eu sou homem, porra. Quantas pessoas que mijam com o celular na mão? Aí às vezes ainda coloca assim, ó. O pinto tá, vamos supor que isso aqui é o celular. Aí o pinto tá aqui, a pessoa tá com o celular aqui, ó. Tampando o ponto de visão entre o pinto e a visão. Você não lembra nem que é homem, cara. Com o passar do tempo. A tecnologia, ela fode os processos. Ela fode o processo de sono,
ela fode o processo de recuperação, ela fode o processo de internalização das coisas, ela fode o processo de tudo, principalmente o processo de cura. Então, para você usar a tecnologia para te ajudar no processo, você tem que usar ela do modo correto. E existe estrutura psicológica interna, física e corporal para o uso da tecnologia. Continuando, fechando esse parênteses, a tecnologia foi, de longe, a coisa que mais me ajudou, cara. O acesso à informação. Tá no Filover, ter o Google, ter pesquisa, ter YouTube, ter apreensão do processo de linguagem. Só E uma a minha coisa, vida inteira... Você tinha dito 5 minutos, isso significa que você vai sair em 5 minutos? Não, Ok. é só para enganar o meu amigo que tá me esperando. Mas eu vou ficar mais um tempo aqui. É porque 2 horas, né? Por isso que eu acredito que a gente vai ter que ter um episódio só para conversar isso e depois outro só para processar isso. Mas continuando, só para fechar. Ok, fecha aí e eu vou querer comentar depois. Eu vou te ouvir, tá? Então, o processo pro polímata, ele vem com uma fase que eu vou fazer agora. Eu vou pegar todo o conteúdo. Cara, eu sou muito consumidor de podcast, de livro, de tudo. Cara, muitos ambientes, muita situação, muitas pessoas, muita coisa acumulada aqui no meu ambiente interno. Eu preciso expandir o meu ambiente interno. Eu preciso deixar ele saudável, estruturado, que é com a minha própria saúde do corpo. E eu vou começar um processo de processar todas essas informações que eu tenho. Eu sou artista, eu sou técnico em eletrônica, eu sou um excelente cozinheiro, tá? Eu já fiz curso de cozinhas. Eu tenho controle de ambientes e pessoas. Eu sei analisar uma pessoa. Eu aprendi com meu pai. Eu sei manipular uma pessoa. Eu sei alternar os modos de fala. Eu sei mapear uma pessoa só com base nas palavras que ela diz. Eu sei dizer o nível mental das pessoas. Eu sei dizer em que nível elas estão. Principalmente, não em que nível estão, mas em que nível estão se apresentando para mim no momento. Então eu nunca me deixo levar por primeira impressão de nada, tá? Eu sempre coloco um rótulo inicial, mas como uma porta que eu vou abrir depois e explorar lá dentro. É assim que eu trato pessoas, dentro do meu ambiente interno. E eu vou pegar cada uma dessas informações extremamente acumuladas, muito acumuladas dentro da minha cabeça, e através da linguagem, ou seja, usando a linguagem como instrumento, eu vou ser bom em muitas coisas por ter o domínio do processo de muitas coisas. E com isso, e muita meditação, e muito tempo de introspecção, e muito tempo de sem fazer nada, eu vou iniciar o meu processo de processar todas essas informações acumuladas que eu tenho, colocar cada uma no seu lugar. Por exemplo, sentimentos. Sentimentos é uma área interna dentro de mim que parece um fio emaranhado desencapado com gasolina e fogo. Eu preciso de tempo para desenroscar cada um, preciso desligar o combustível desse caos e preciso, por exemplo, um monte de bagulho que eu sei, eu aprendo aqui com vocês, eu preciso entender. Mas como é que eu vou entender? Fazendo na realidade algo que exija essa informação. Então eu tenho um monte de informação acumuladas. E eu vou procurar na minha vida real. Ei, calma aí. É que eu queria comentar em cima. É tanta informação que até eu tô começando a me perder. Eu tenho uma atenção muito boa, tá? Eu consigo acompanhar, mas até eu tô começando a ficar acelerado. Acho que é a cafeína que você tomou. Por onde que eu começo, né? A falar, vou dar uma comentar mijada, tudo isso. já eu volto aí. Fala com a galera aí enquanto eu volto. Falar com o pessoal. E pra quem tá assistindo isso ao vivo, tá? Quem tá no YouTube, isso aqui é uma gravação, mas quem tá no servidor consegue assistir tudo isso aqui ao vivo e até fazer perguntas. Mano, eu vou precisar sair, então vamos pro bloco final? Vai sair agora. Não, Ok. não, agora não. Vamos encerrar, aí eu saio. Então, pra encerrar muito rápido, então, pra encerrar em pouco tempo, né? A gente trouxe um convidado aqui para falar da experiência de vida dele e ele falou que não se importava de aparecer, revelar tudo.
eu sempre tento deixar as pessoas poderem apresentar o material da vida delas à medida que elas se sentem à vontade. E eu tenho aprendido muito sobre psicologia. Eu aprendi a analisar pessoas, assim como o Pablo falou, e eu sinto que a gente tem uma oportunidade aqui de mostrar muito bem um ISTP em ação, por exemplo. A gente poderia muito bem amplificar muitas coisas, mas para sintetizar, né, para ficar curto, o ISTP, ele é uma pessoa que busca o quê? O que é que o ISTP mais ele quer na vida dele? O que é que ele mais busca? A palavra é validação, autoridade. Validação no sentido de querer que as pessoas vão até ele para pedir ajuda, para conseguir a ajuda dele. O que STPs mais querem? Instruir pessoas, ajudar pessoas. Agora, qual é a dificuldade que STPs têm? É que, justamente, eles têm TI herói, né? E a função herói, se vocês assistirem os vídeos, essa função ela pode se tornar muito arrogante. E por causa disso, os STPs eles têm um problema onde eles podem se sobressair como um sabe-tudo. E outro problema é justamente falar muito e não ouvir, sendo que se você quer ajudar as pessoas, você precisa escutar elas, você precisa do feedback delas, e eu sei que é difícil, porque feedback genuíno dói pra caralho, dói muito, sabe? Quando a pessoa ela realmente critica honestamente o que você fez. Eu tô dando feedback agora, entendeu? É por isso. Só que não é na maldade. E honestamente, eu tô tentando criar uma epistemologia sobre tudo isso, sabe? É uma coisa que a gente está desenvolvendo aqui ao vivo. Vocês estão testemunhando, espectadores, o nascimento de uma filosofia da psicologia. Mas sobre o que a gente está falando aqui hoje. Tu ia falar algo? Eu ia falar, eu só compartilho desse mesmo propósito, cara. Só ia dizer isso. Então, e o Pablo é um dos membros que eu gosto no servidor porque ele realmente se interessou pelo meu trabalho, ele realmente me deu uma chance e me ouviu. E ele, inclusive, ao contrário de muitas pessoas, e inclusive muitas delas são racistas de idade, né? Infelizmente não existe uma palavra boa para quando você tem preconceito com a idade de alguém, até onde eu sei. Ele simplesmente foi ver se eu sabia do que eu estava falando, e pelo visto ele gostou, né? E é tudo muito bom, tudo muito lindo. Eu não tô aqui para cagar em você, eu só tô aqui para tentar explicar as coisas. Parêntese, mano. Hum. Quando você me falou todas as fraquezas do ISTP, principalmente, cara, cultive amizade de confiança. Eu tenho minha mulher hoje, tenho esse amigo aqui que passou, e são minhas pessoas de confiança que travam os meus exageros. Só que referente a escutar, eu tô aprendendo também a entrar no modo de escuta. Existe um processo para você entrar no modo de escuta, tá? Então, eu tô vencendo essas dificuldades. Não que seja meu ponto forte, cara, porque eu ainda me considero muito arrogante, principalmente por ser. Não arrogante, mas críticas diretas realmente machucam as pessoas, cara. Só que o interessante é que é justamente através dessas críticas que você consegue uma dissolução do ego, sabe? É uma das formas. E sempre é muito doloroso. E é assim que uma pessoa consegue realmente conhecer o si mesmo verdadeiro, que muitas vezes, como você mesmo apontou, ele fica escondido nas sombras, né? O si mesmo, ou o self, ou o autêntico, ele quer se manifestar na nossa vida. E o self, para mim, tá? Para mim, ele é uma ferramenta do espírito, cara. Para mim, o espírito ele tá acima de todas as instâncias e o espírito ele usa o self como um volante para tomada de decisões nessa vida. E o ego, ele para mim, ele tá englobado. Ele tem que fazer parte do cotidiano, cara. Ele não pode ser negado de nenhuma maneira. Eu acho muito triste porque todos os processos traumáticos da infância de uma pessoa levam ela a esconder quem ela verdadeiramente é. E é uma espécie. É como se a pessoa fosse uma fortaleza cheia de arame farpado em volta e ela não conseguisse se sentir segura, né, perante a realidade. Porque a realidade assusta, a realidade machuca. Eu
realmente podia passar muito tempo falando sobre isso. Eu só queria dar um fechamento aqui. Eu senti vontade de falar também que você tinha descrito que você tinha tido muitos pensamentos incomodando você. E eu tive a impressão que você é um cara que quer paz, sabe? Eu acho que você busca paz porque você passou por muito caos, sabe? Eu sou um agente da paz, cara. Onde eu chego, eu quero deixar o ambiente em paz. E as pessoas. Eu vou responder a isso da seguinte forma. A maioria das pessoas elas querem paz, mas elas buscam a paz através da harmonia intrépida, que é uma coisa que eu acho que eu já falei só uma vez em um vídeo. Basicamente, as pessoas elas buscam a paz de que forma? Elas evitam situações desconfortáveis, elas evitam coisas que machucam, evitam brigar, na intenção de criar um ambiente bom. Só que isso tem um efeito oposto, infelizmente. As pessoas elas sempre pensam em termos de intenção. E, pelo amor de Deus, minha audiência, parem de pensar em termos de intenção. É uma coisa que é uma praga. Todo mundo sempre pensa em termos de intenção. Não, o que importa é o que uma pessoa faz, não o que ela diz que quer fazer. Não importa se minha intenção era boa, se minha execução é ruim. Você ainda deve ser culpado pelos seus erros, mesmo que você não teve a intenção de cometê-los. Porque esses seus erros têm consequências reais, machucam pessoas, e a gente realmente precisa parar de ficar poupando o ego frágil um dos outros só porque a crítica, o feedback dói, sabe? A gente realmente precisa parar com isso. Eu, talvez, nesse meu desenvolvimento aqui, eu esteja declarando guerra à cultura da ideia de que você precisa receber a verdade de uma maneira gentil, sabe? Peraí, velho, peraí. A Diga. gente entra em outra discussão, porque eu iniciei um processo de transformação nas pessoas ao meu redor bem poderoso, cara. E depois eu poderia, assim, dizer na prática o STP em ação, cara. Descrever o processo que eu realizei com as pessoas ao meu redor. E funciona, cara. Eu tive resultados positivos. Você diria Ô, que pessoal, saber que você é um ISTP te ajudou? claro, absurdamente. Eu fico feliz em ouvir isso. Absurdamente. Fico feliz em ouvir isso. Absurdamente. Existe um marco depois da minha tipagem e antes. Defini um marco na minha vida. Não na minha vida, mas na maneira em que eu lido com os processos, entende? Processo é uma coisa que vocês vão ouvir muito da minha boca, cara. Já estão escutando. Pessoal, eu não sei se é possível, mas queria que a galera da plateia desse pelo menos algumas considerações finais, 2 minutinhos cada um, para eu poder encerrar. Eu queria muito ouvir o que o pessoal tem para dizer. Se eles estiverem dispostos, né, a fazer algum comentário. Eu queria dizer que eu sinto muito pelo que tu passou, tipo, eu sei, eu não passei por coisas que você passou, mas eu sei que as coisas são muito ruins, sabe? Sei eu quanto as pessoas são injustas quando elas têm tanto poder sobre você, poder que não pode ser questionado. Foda. É, eu procuro lidar com isso com certa indiferença, porque o meu propósito é ajudar pessoas, entende? E eu tô abrindo minha cara aqui, a minha vida, justamente para entender que eu não sei se vocês estão vendo que olha só, eu tô bem, pô, tô muito bem. E se eu fiquei bem, vocês também conseguem. E se eu puder ajudar, eu tô aí para isso. Inclusive, estou aqui para isso agora. Você tá ajudando. A sua iniciativa, ela é uma coisa que ajuda. Nesse processo todo você teve iniciativa de querer compartilhar a sua vida. Isso é se abrir, sabe? Isso é o que um artista faz na minha visão. Um artista faz uma coisa que eu tenho dificuldade fazendo. É justamente se abrindo para que as pessoas vejam você nu e cru, imperfeito, sabe? Com seus piores pensamentos, piores sentimentos às vezes. Mas justamente porque é real, as pessoas querem ouvir, querem ver. Podemos encerrar, cara? Preciso realmente sair. Mas sim, se você que está assistindo isso aí gostou, segue o canal, quer ver mais coisas assim? Dá um like, dá um inscrito aí. Tem alguma última palavra para a gente encerrar? Pessoal, escreva, dê like, comentem, por favor.
se você se identificou com alguma coisa. E Escutei, se você escutei. quer mais, se você quer mais, deixa comentário também. Peça aí 10 vezes, viu? Que pra mim tem que ser na insistência para eu poder vir participar. Mentira, pessoal. Mas comentem aí. Pessoal, obrigado de verdade por terem me ouvido. Eu me sinto feliz em poder falar, em compartilhar tudo isso. E obrigado também ao Nox por me ouvir, fazer minha tipagem e agradecer a todo mundo do Filover, porque é isso. Falou, pessoal! Falou.